que foi presa nos Estados Unidos, no Texas, porque abriu o salão de beleza e se recusou a pedir desculpa por isso, lembrando Eu gostaria esse até que caso você recente. mencionasse com detalhes esse caso, o Paulo, porque é muito emblemático. Quando eu vi o seu tweet, eu até pedi para que a equipe do Terceiro fizesse uma matéria, eu queria que você explicasse um pouco, pessoal, abrisse um Vou- parêntese aí, se me permite. Então, eu vou tentar explicar de forma sucinta. Existe uma cabeleireira aqui nos Estados Unidos chamada Shelley Luther. Ela é uma senhora de seus 40 anos, até bonita. Ela é dona de um salão de beleza no simbólico estado americano do Texas. O Texas tem um espírito de insurreição muito forte aqui, já se separou dos Estados Unidos uma vez, enfim, uma história. O texano se orgulha do seu espírito patriótico anti-governo central. E a Shelley Luther, ela recebeu uma ordem do governo do estado, um governo republicano, diga-se de passagem, o governador Abbott, republicano. Ele emitiu uma ordem dizendo: olha, os estabelecimentos, parecido com os governos brasileiros, tá? Os estabelecimentos precisam ser fechados, e ela fechou o seu salão mais ou menos no dia 22 de março. Quando chegou um mês depois do salão dela fechado, ela falou: olha, o que está acontecendo é que minhas cabeleireiras estão atendendo os clientes clandestinamente em casa, o que é pior, porque você leva o vírus para dentro da casa da pessoa, você não tem as condições sanitárias, não tem como usar máscara, luva, distanciamento, higienização, então na casa nunca é a mesma coisa. Então, assim, porque elas precisam pagar as contas e eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso alimentar a minha família. E aí ela, então, resolve abrir o seu salão de beleza contra a ordem do governador e contra a intimação que ela já tinha recebido para fechar o salão. Ela, então, começa a receber diversas cartas, aqui, inclusive um negócio aqui nos Estados Unidos que chama Cease and Desist, que é uma ordem, é uma notificação judicial para que você interrompa o que você está fazendo, desista do que você está fazendo, e ela chega num protesto público. Os texanos têm esse hábito saudável que o povo brasileiro está adquirindo, de fazerem bastante protesto quando eles acham que a justiça está sendo cometida. Ela levou o Cease and Desist Letter e rasgou na frente das câmeras, no protesto com outros empresários do Texas que queriam reabrir o negócio, repito, depois dela ter obedecido a ordem por um mês. E ter reaberto o salão obedecendo todas as medidas sanitárias. E aí o que aconteceu foi que ela foi levada para o juiz, e aí um parêntese interessante, o juiz Eric Moy, esse juiz era um juiz do condado, um juiz local, e um juiz até de uma corte civil, porque o descumprimento de uma ordem, um decreto do governador não é um juiz penal, é um juiz civil, ou civil. E ele vira para ela e fala: olha, eu vou te jogar na cadeia e vou te dar $7 mil de multa. Aí, sei lá, quanto que dá isso? Perde 40 mil reais hoje em dia. Perde 40 mil reais. Ele vira para ela e fala: eu vou te jogar na cadeia, vou te dar uma multa se você não pedir desculpas pelo seu egoísmo. Aí ela responde o juiz, e a audiência está no YouTube. Ela vira e fala assim: desculpa, eu não vou concordar com isso, eu penso diferente. Eu não acho que eu sustentar os meus filhos trabalhando seja egoísmo. Aí ele ameaça ela com a prisão, e ela vira e fala assim: olha, se o senhor acha que uma lei dessas é mais importante do que uma mãe sustentar os seus filhos, vai entrar em cadeia. O nome disso, meu avô chamava de peito. O cara tem muito peito. Tem uma outra expressão menos Balls. educada para isso em inglês, que são balls, né? Você tem que reconhecer que essa moça tem balls. Isso para mim é que é uma mulher empoderada, apesar da imprensa brasileira ter ignorado esse empoderamento. A Shelley foi presa, e quando ela foi presa, o governador do Texas, o republicano, botou a mão na cabeça e falou: fiz cagada. E aí ele manda uma carta pro juiz, e o procurador-geral do estado, que seria o Ministério Público Estadual, manda uma carta dizendo assim: não, peraí, isso aí não tem cabimento, isso é uma coisa completamente fora de proporção, você não pode botar uma mulher na cadeia porque ela resolveu abrir um salão de beleza. Dá uma multa nela de $50. Essa lei ela tem um objetivo
para que as pessoas sigam quase que voluntariamente, digamos assim. Foi uma coisa completamente fora da proporção. E o juiz Eric Moy, que é importante dizer, é um aluno da Escola de Direito de Harvard, e isso é uma história longa, dá um De onde? de Harvard. Eu fui aluno de